Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos direto ao nosso estudo de hoje. O que é alma e o que é espírito? Ou vocês acham que alma e espírito são a mesma coisa? A alma e o espírito morrem? O que acontece quando uma pessoa morre? E para onde vai? A doutrina do purgatório é bíblica? Tem respaldo bíblico? Todas essas perguntas e questionamentos responderemos à luz da palavra de Deus, a Bíblia. É imprescindível deixarmos bem claro mesmo, que a Bíblia é o único compêndio que tem autoridade e credibilidade para explicar e responder satisfatoriamente todas essas perguntas e dúvidas. O resto não passa de conjecturas e especulações humanas. É por isso que a Bíblia tem sido a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Muito bem, então vamos lá. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que ao soar a sétima e última trombeta, ocorrerão simultaneamente dois acontecimentos maravilhosos, únicos e definitivos. Permitam-me repetir novamente para gravarmos bem na mente. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que ao soar a sétima e última trombeta, ocorrerão simultaneamente dois acontecimentos maravilhosos, únicos e definitivos. Quais são esses dois acontecimentos? Quais são esses dois acontecimentos? Primeiro acontecimento, a Bíblia diz que ao soar a sétima e última trombeta, de uma maneira visível e gloriosa, Jesus, o Cristo, e todos os seus anjos aparecerão nas nuvens dos céus para buscar o seu povo que estão nos quatro cantos da terra. Leiam por gentileza lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Segundo acontecimento, ao soar a sétima e última trombeta, os que morreram em Cristo, isto é, os que morreram fiéis a Deus e a sua palavra, num abrir e piscar de olhos, ressuscitarão transformados e com um corpo incorruptível. Aqui a Bíblia não está falando dos incrédulos, dos ímpios. Está falando dos que morreram em Cristo. Aqueles que morreram fiéis a Deus e a sua palavra, no abrir e piscar de olhos, ressuscitarão transformados e com um corpo incorruptível. E aqueles que na ocasião desse acontecimento estiverem vivos e foram fiéis a Deus e a sua palavra, também serão transformados e receberão um corpo incorruptível. E aí então
E aí, então, juntos subirão para se encontrarem com Jesus, o Cristo, nos ares ou nas nuvens dos céus. É o que diz claramente o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 53. E também de uma maneira mais clara ainda na primeira carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Essa, queridos irmãos e amigos, é a chamada primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição, a ressurreição dos maus, dos injustos, dos ímpios, dos incrédulos, será após o milênio. Mas esse é um assunto para o nosso próximo estudo. Assim sendo, queridos irmãos e amigos, fica bem claro que Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, não estão lá no céu. Estão aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. Os profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, Eliseu, etc., não estão lá no céu. Estão aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. Maria, a abençoada, a escolhida, que nós respeitamos muito, não estará no céu. E muito menos pode interceder por alguém. Ela está aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta para se encontrar com Jesus, o Cristo. Os discípulos não estão lá no céu. O meu pai, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã que já morreram, não estão lá no céu. Estão aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. É o que diz claramente a Bíblia. O resto não passa de conjecturas, de especulações humanas e sem nenhum respaldo bíblico. Essa é a verdade. Muitas pessoas poderão dizer: está certo, os que já morreram estão na sepultura, viraram pó, mas o Espírito está lá no céu. O Espírito está lá no céu. A alma está lá no céu. Será? Será? Nós vamos explicar agora o que é alma e o que é espírito, para tirar todas as dúvidas dos irmãos e amigos. Queridos irmãos e amigos, muita gente acredita que a alma e o espírito são a mesma coisa, e que a alma é uma entidade espiritual, um ser espiritual invisível que existe dentro de todo ser humano e que com a morte deixa o corpo e continua a viver em outro lugar. João Calvino, o grande reformador, fundador do calvinismo, fazia separação entre alma e espírito. E realmente, alma é uma coisa e espírito é outra coisa. Mas dizia que a alma podia perder-se, podia ser salva e existir após a morte do corpo. O Espiritismo diz que a alma é o espírito encarnado, ser real, imaterial e indivisível que existe no ser humano e que sobrevive ao corpo, estando sujeito à lei do progresso.
Segundo a teologia católica, a alma é uma entidade espiritual, um ser espiritual que sobrevive com a morte. Sobrevive com a morte. Passa por um processo de purificação via purgatório e depois vai para o céu. O budismo crê na existência de um espírito que se separa do corpo físico. Quando o ser humano morre, dizem os budistas, o espírito assume uma nova forma material, a fim de evoluir, que pode ser tanto em ser humano quanto em outros seres vivos. Os árabes dizem que alma significa o eu, a personalidade. Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas vidas, eles têm oportunidade de evoluir até chegar a um estágio que se unem a Brahman, a realidade suprema. Entenderam? Johann Gaspar Spurgeon, em um livro que escreveu em 1832, com o título de Doutrina da Mente, página 16, escreveu: a história mostra que durante centenas e centenas de anos, fisiologistas, anatomistas, médicos, filósofos e escolas metafísicas tentaram encontrar o local do corpo humano onde se localiza a alma, onde a alma fica esperando até a pessoa morrer, o local do ser humano. Aristóteles dizia que a alma ficava até a morte da pessoa no coração. Erasístrato, 300 anos antes de Cristo, que foi um médico e anatomista grego, ele é chamado o pai da fisiologia, dizia que o local do corpo onde a alma ficava até a morte da pessoa era nas grandes membranas. Herófito, 300 anos antes de Cristo, também foi médico grego, dizia que o local do corpo onde a alma ficava até a morte da pessoa era nas grandes cavidades do cérebro. Herófito e Erasístrato foram dois grandes médicos gregos que fundaram juntos a Escola de Medicina de Alexandria. Curiosidade para os irmãos estudarem, refletirem. Queridos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. A palavra alma em hebraico é nefesh e em grego psique. Essas duas palavras aparecem mais de 800 vezes nas Escrituras. Outro detalhe muito importante: quando a Bíblia fala de alma, com toda certeza está falando de pessoas, sentimentos e vida, e não de morte. Permitam-me repetir mais uma vez: quando a Bíblia fala de alma, com toda certeza, está falando de pessoas, de sentimentos, de vida
e não de morte. Nós vamos confirmar a veracidade desse fato. Ou melhor, nós vamos confirmar o que estamos dizendo, lendo alguns versículos bíblicos. Vamos ver primeiramente quando alma está se referindo a pessoas. Quando a alma está se referindo a pessoas. Vamos ver primeiramente essa parte. Em Êxodo capítulo 16, versículo 16, por gentileza, abram suas Bíblias. Êxodo capítulo 16, versículo 16. A Bíblia diz: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Deus, o Todo-Poderoso, falando aqui a respeito do maná, diz que era para colher apenas um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, isto é, segundo a quantidade de pessoas que estavam em cada tenda. Está se referindo a pessoas. Em Gênesis capítulo 46, versículo 18, a Bíblia diz que 16 almas ou pessoas que eram filhos de Zilpa, Labão deu para Leia e Jacó. Leiam, por gentileza. Está se referindo a pessoas, alma. Aqui está se referindo a pessoas. 16 almas ou pessoas que eram filhos de Zilpa, Labão deu para Leia e Jacó. Entenderam? Em Josué, capítulo 11, versículo 11, quando Josué invadiu Azor, está escrito: e toda alma que havia nela, que havia na cidade de Azor, foram feridas ao fio da espada e totalmente a destruíram. Toda a alma que havia na cidade de Azor, quer dizer, todas as pessoas que moravam ali na cidade de Azor foram feridas ao fio da espada, foram destruídas. É isso que Josué está falando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 27, a Bíblia falando do naufrágio do navio que levava o apóstolo Paulo a Roma, está escrito: e éramos ao todo no navio 276 almas ou pessoas. O apóstolo Paulo, falando sobre a submissão às autoridades, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, disse: toda alma, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a pessoa que pecar, essa morrerá. Como podem perceber, queridos irmãos e amigos, todos esses versículos, e tem muito mais, a palavra alma é usada referindo-se à pessoa. Entenderam? Agora vamos ver, através da Bíblia, à luz da Bíblia, quando a palavra alma refere-se à vida de uma pessoa. Refere-se à vida de uma pessoa. Em Êxodo capítulo 4, versículo 19, está escrito: Deus disse para Moisés:
volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram, quer dizer, todos aqueles que procuravam tirar a sua vida, morreram. Deus falando para Moisés. Em Gênesis capítulo 35, versículo 18, a Bíblia falando sobre a morte de Raquel, está escrito: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, saindo-se-lhe a vida, morreu. Chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, novamente, está escrito: eis que todas as almas, todas as vidas são minhas. Como a alma, a vida do pai, também a alma, a vida do filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá, que já é pessoa. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o oxigênio, o espírito. E o homem transformou-se numa alma vivente. Transformou-se num ser vivo. Um ser vivo. Entenderam? Queridos irmãos e amigos, fiquemos por aqui, porque esse estudo nós dividimos em 3 partes. Amanhã daremos continuidade. Acompanhe conosco esse estudo, é muito importante para que saibam a diferença entre alma, espírito, para que saibam aonde vão os mortos. O que vai acontecer com a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe grandemente e maravilhosamente os irmãos e amigos. Amém.